Olá, seja bem-vindo à Fama TV. É nosso convidado neste Salão Nobre o arquiteto Armindo Costa, presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, eleito em 2001 pela coligação PSD-CDS-PP. Está a cumprir o seu terceiro e último mandato. É por isso uma boa altura para fazermos o balanço destes 12 anos à frente dos destinos da autarquia de Famalicão. Arquiteto Armindo Costa, seja bem-vindo à Fama TV. Estamos no Parque da Devesa. Esta pode ser considerada a grande obra da sua passagem pela Câmara de Famalicão? Eu diria que não. Como obra material, houve duas obras que marcaram estes meus 3 mandatos. A primeira foi a variante. Nós tínhamos uma cidade que era atravessada todos os dias por cerca de 40 mil viaturas. Para além da poluição que provocavam, para além das vidas que ceifavam, era quase impossível atravessar Famalicão em qualquer dia, mas com maior incidência no dia de Feira Grande, que é às quartas-feiras. Acontece que eu ganhei as eleições em 2001 e em julho de 2002, porque as eleições de 2001 criaram um terremoto no governo do Guterres e com a eleição do novo governo eu fiquei com alguma abertura para poder sensibilizar as entidades governativas para a necessidade da variante nascente a Famalicão. Essa obra marcou Famalicão, porque nós atiramos com o movimento para fora da cidade. A variante está bem traçada, é uma variante que é extremamente funcional e de uma utilidade que não tem limites, e a partir daí Famalicão criou uma nova dinâmica. Depois, quase no limiar do meu terceiro mandato, aparece o Parque da Cidade, que me orgulha, que é uma obra que os famalicenses aspiravam há 50 anos, a obra foi concretizada. E foi um processo difícil, sempre. Foi um processo extremamente difícil. Mas sempre acreditou que iria concretizar o parque? Eu sou uma pessoa, às vezes, um bocado teimosa. E eu até diria um bocado louco, porque depois da obra concluída eu olhei para trás e disse, tantos obstáculos que existiam, e eu dá-me a impressão que havia pouca gente em Famalicão que acreditava que o parque fosse feito. Eu até diria que ninguém acreditava que o parque, no final, tivesse o impacto que teve, tivesse a beleza que tem e que o parque fosse, digamos, a menina dos olhos, não do Armindo Costa, não do Presidente da Câmara, mas sim a menina dos olhos de todos os famalicenses, até daqueles que sempre estiveram contra o parque. Foi o facto de, na altura, quando se candidatou-se para 2 mandatos, foi o facto de que a concretizar este parque que o levou a partir para um terceiro? Eu diria que em 80% foi. Portanto, há 20% que foi um esforço grande de muitos famalicenses que me tinham dado voto em 97, mas eu não atingi os meus objetivos, daqueles que, com o seu voto, me elegeram em 2001 e em 2005, eu entendi que tinha 80% da minha decisão era o parque, era uma obra que eu não tinha realizado e que tinha quase a certeza nessa altura de que era possível. E depois houve 20% de pressão dos famalicenses, que eu não posso esquecer, de quem me ajudou a chegar cá, porque se os famalicenses não tivessem acreditado como eu acreditava, eu não teria sido Presidente da Câmara de Famalicão. Não sei se foi bom, se foi mau para Famalicão. Um dia os famalicenses terão que dizer sim ou não. Esta é uma obra do presente, mas é também uma obra para o futuro. O que é que espera que seja o futuro do parque, ou que os famalicenses, agora que está de partida, como é que espera que os famalicenses veem o parque daqui para a frente? Vão ver o parque a crescer, vão ver o parque cada vez mais bonito, vão ver a cidade e o concelho de Famalicão cada vez com mais qualidade de vida, maior autoestima dos famalicenses, e eu ouço pessoas de fora do concelho a dizer nós não temos isso. Há aquela inveja positiva. Nós também gostamos de ter. E não é por acaso
que o quadro comunitário que vai substituir o CREN começa a haver muita solicitação para obras destas, porque estas obras contribuem para o ambiente de uma maneira extraordinária, contribuem para a qualidade de vida das pessoas, contribui para a saúde física das pessoas e mental e também para a autoestima. Falámos já destas duas obras que enumerou, a Variante, o Parque da Devesa, mas, digamos assim, em termos genéricos, o que é que mudou em Famalicão nestes últimos 12 anos? Cristina, nós podíamos ir para o outro lado, que é mais fácil. O que é que não mudou? Porque eu diria que mudou tudo. Também não é certo. Mudou quase tudo. Nós tínhamos uns serviços da Câmara completamente desmobilizados, completamente afastados da realidade, afastados das populações. O funcionário público era uma pessoa que não era muito bem vista. Começámos por aí. Hoje o funcionário público sente o orgulho de ser funcionário público. Trabalha, é pontual nas entradas, é competente, é respeitado e os famalicenses dizem: nós hoje vamos à Câmara e somos bem atendidos. Depois tínhamos os fornecedores da Câmara. Não há nada pior do que uma pessoa na sua vida ser caloteira, não pagar a ninguém. A Câmara era isso mesmo. A Câmara não pagava a ninguém. Se nós queríamos comprar um prego, tínhamos que ir com o dinheiro à frente. Não havia crédito. E uma pessoa que não tem crédito não tem nada. Nós, Câmara, éramos uma instituição sem crédito, desacreditada. E isto também se resolveu. Depois tínhamos uns presidentes de junta, que eram eleitos pelo povo, tinham o apoio das populações, não seriam eleitos, e faziam fila naquele corredor, junto ao gabinete do Presidente da Câmara, para serem recebidos. E não sei se a Cristina se lembra, que eu disse: se for eleito, vou criar um vereador das freguesias. Filo, os senhores Presidentes da Junta, a qualquer hora do dia, a qualquer hora, e o dia tem 24 horas, está em linha aberta com o vereador das freguesias. O vereador faz uma triagem e, quando ele não resolve o problema é resolvido pelo Presidente da Câmara e, se não conseguir resolver, pelo menos tem uma conversa amiga com o Presidente da Junta. Portanto, até os Presidentes da Junta são muito mais respeitados. Portanto, houve uma forma, digamos assim, diferente da Câmara se apresentar perante os seus cidadãos e perante também os seus autarcas. Mas, Cristina, depois houve, na parte social, houve uma reviravolta total. Na cultura. Hoje a cultura não é tão propagandeada como era no passado, mas efetivamente ela está no terreno. Impulsionada também muito pela Casa das Artes. A Casa das Artes, que tinha sido feita pelo anterior Presidente de Câmara, mas entre julho do ano em que foi inaugurada e até chegar à Câmara não teve qualquer atividade. Apenas teve 30 mil contos, 150 mil euros, para atividades que não aconteceu nada. Mas o dinheiro foi-se. Também fala muito na redução da dívida e da questão do equilíbrio das finanças do município. E é muitas vezes acusado pela oposição de, já que as finanças estão tão bem equilibradas, porque é que não baixa os impostos? Ora bem, os impostos são determinados pelo Estado. Portanto, a Assembleia da República determina e dá um máximo do imposto e dá um mínimo do imposto. Para baixo desse imposto ninguém pode baixar. Nós estamos ou no mínimo ou muito próximo do mínimo. No passado tínhamos o máximo e não tínhamos obra. Neste momento temos praticamente o mínimo, digo, e estamos cheios de obra. Portanto, mas para além disso, a dívida baixou. E é importante que a dívida baixe. Quanto menos dívida eu tiver, menos encargos financeiros eu tenho. Quer dizer, os impostos dos contribuintes não vai para dar dinheiro à banca em juros. Vai, isso sim,
para pagarmos na hora, para abrirmos concursos e o empreiteiro ou o fornecedor que concorre sabe que recebe o dinheiro na hora e a partir daí baixa o preço. É a lei do mercado. A Câmara de Famalicão está a ser muito bem gerida. Não escolheu um político, escolheu um gestor, escolheu uma pessoa que ama a sua terra, uma pessoa que não tem nenhum interesse a não ser o desenvolvimento da sua terra. Eu não quero nada da Câmara. Eu acabo o meu terceiro mandato e não quero nada. Não quero ir para a Assembleia Municipal, eu quero paz. Quero paz. E eu saio daqui com paz. O que é que gostaria de ter feito e não fez? Por exemplo, a cidade desportiva era uma obra que gostaria de ter feito? Há muitas coisas que nós não fazemos. E há muitas coisas que nos vêm à mente, vamos avançar com isto, como as coisas não se fazem de um dia para o outro, com o passar das horas uma pessoa acaba por dizer, talvez não valha a pena. A cidade desportiva é uma coisa que eu gostaria de ter feito. E, contrariamente àquilo que diziam, era uma obra tão grandiosa ou mais que o Parque da Cidade. Com outras funções, talvez mais virada para o desporto, para o desenvolvimento desportivo. Virada mais para a juventude, talvez não fosse uma obra, digamos, tão aceite e tão desejada como esta. Porque muitos pensavam que era só um estádio, não é? Não era um estádio. Nós íamos fazer campos de treino, nós íamos fazer uma pista de tartão que é necessária em Famalicão e isso deve ser feito. O estádio era uma obra secundária, mas na altura em que nós pudéssemos fazer o estádio, iríamos revitalizar aquela zona de Famalicão que não é bonita, não é muito fácil mexer, e nós iríamos dar uma amplitude, iríamos, digamos, desenvolver a área das piscinas para sul e para Poente, criando ali uma centralidade em Famalicão única no país. O projeto é lindo, o dinheiro existia fazendo a parceria público-privada. Exatamente, uma parceria, mas nós demos um passo muito grande, e isso não se pode esquecer. Nós comprámos os terrenos, que juntamente com os terrenos que temos da atual ETAR, onde são os serviços municipais, nos dá uma área que são mais ou menos 2/3 do Parque da Cidade. E espero que os famalicenses entenderem que deve continuar à frente dos destinos de Famalicão a partir de outubro próximo, ou setembro próximo, que comece a obra, isto é, que faça os campos de treino, que faça a pista de tartão, que comece com o parque desportivo da cidade de Famalicão e que deixe o estádio para quando o país puder, porque a primeira parte deste projeto é muito necessária, não tem alternativa em Famalicão, porque não temos campos de treino, não temos nenhuma pista de tartão, e depois alguém fará o estádio e alguém fará o resto. Já desde já uma sugestão para o seu sucessor. Relativamente, como é que foi a sua relação com a restante equipa? Curiosamente, teve um problema no primeiro mandato, um problema no segundo, este terceiro correu melhor? O terceiro não correu melhor, nem pior. A primeira vez, eu defini quem mandava que era eu. Quem não quis compreender isso, estava a mais. Houve uma segunda tentativa no segundo mandato e a minha postura foi a mesma. Quem manda aqui é o Presidente da Câmara. Quem não estiver de acordo, está a mais. Quem ficou, ou melhor, quem entrou comigo no terceiro mandato, já conhecia o meu estilo, já não era com uma idade próxima da minha e a partir daí não houve problemas absolutamente nenhuns. Mas eu não mudei. As pessoas mais novas compreendem melhor. Porquê é que teve sempre essa opção por uma liderança forte? Porque quem é eleito Presidente da Câmara assume a responsabilidade. E não pode dividir pelos vereadores
essa responsabilidade. Logo, não pode decidir, não pode dividir pelos vereadores o poder de decisão. A decisão é minha, porque a responsabilidade é minha. Eu não divido a responsabilidade, logo, não divido o poder. E já agora, como é que foi também a sua relação, como é que a classifica com os vereadores da oposição e com a oposição em geral ao longo destes 12 anos? Pensa que foi uma oposição construtiva ou mais destrutiva? Eu diria que nem foi uma coisa nem outra, não tive oposição. Não tive oposição. Para ser sincero, não é assim? Tive um relacionamento excelente, eu entendo, porque eu fui oposição. E esses 4 anos, entre 96 e 2001, ou 97 e 2001, eu apercebi-me com um rigor enorme do funcionamento da Câmara. E eu fui muito mal tratado. Nós não tínhamos gabinete para reunir, nós não tínhamos nada de nada e éramos, é um termo que eu tenho que usar, éramos tratados abaixo de cão. E eu não faço a ninguém aquilo que não admito que me façam a mim. Eu tinha que admitir o tratamento que me davam, não havia outra hipótese. Mas eu era incapaz ao longo da vida, e como Presidente da Câmara, de tratar a oposição como fui tratado enquanto oposição. E a primeira coisa que fiz foi alugar um espaço, equipar o espaço com tudo aquilo que é necessário e disse aos seus vereadores da oposição: vocês têm um gabinete para reunirem. Não preciso de reunir na sede, não preciso de reunir no café. Pronto, dei-lhes condições. Trato-os bem. Às vezes até lhes puxo pela língua, como vocês veem quando estamos na reunião. Portanto, há um assunto qualquer que eu entendo que o assunto não foi discutido, não foi debatido, sou eu a querer a discussão. Eu não estou nada interessado em que se vote uma proposta em que tem que haver discussão e essa discussão não é proporcionada por eles. Eu dou-lhes picos, como se costuma dizer na gíria. Portanto, eu, durante o tempo que fui Presidente, tive uma relação excelente com a oposição respeitou-me, eu respeitei-os muito. Agora, respeitei os cidadãos, não respeitei as ideias porque não havia, não respeitei as posições deles porque eles não tinham posições nem a favor nem contra. Eu diria que na próxima é preciso que haja oposição. Famalicão teve a devida atenção da Administração Central ao longo destes anos, sendo que, se não me falha a memória, lidou com 4 governos e com 5 primeiros ministros, porque naquela fase, portanto, em que Durão Barroso foi para a Comissão Europeia, passou a ser Santana Lopes o primeiro-ministro. Portanto, como é que foi ao longo destes anos lidar com a Administração Central? Eu, no primeiro mandato, lidei com 4 governos. Entrei com o Guterres, houve logo eleições quase de seguida, mas ainda fizemos. Eu lembro-me, quem nos ajudou digamos, na candidatura ao Centro Cultural de Ceide ainda foi Secretário de Estado do Engenheiro Guterres. Depois Durão Barroso, depois Santana Lopes e ainda apanhei o Engenheiro Guterres no meu primeiro mandato. A partir daí só tivemos Sócrates e atualmente Passos Coelho. Portanto, eu vou responder, nós nunca estamos satisfeitos. Mas também não posso dizer que fui abandonado, fizemos obra e entendo que houve uma obra que eu não perdoo, mas não perdoo a ninguém, foi não terem dado ouvidos, nem terem mexido uma palha para a variante Poente a Famalicão. Tirando essa obra, as outras, fizemos investimentos fortes na área da educação, fizemos investimentos fortes nas infraestruturas rodoviárias que diziam respeito ao Governo Central, que foi a ligação à Póvoa, foi a variante Poente que já referi, foi a eletrificação e, digamos, a supressão de passagens de nível na linha do Minho. Houve muita obra que foi feita nesses tempos e, pronto, também não podemos ter tudo, mas podíamos ter ido mais além, mas essencialmente a obra que faltou foi a variante Poente, que é necessária,
era justa que acontecesse, mas paciência, nós também não fizemos tudo. Uhum. O que é que vai fazer depois de deixar a Câmara Municipal? Uma boa pergunta. Há uma frase muito célebre do Pedro Santana Lopes que disse: vou andar por aí. Eu não vou andar por aí. Eu vou ficar disponível para colaborar. Não quero nenhum cargo, não quero nada. Mas seja quem for que ganhe a Câmara, se quiser conversar comigo, tomar um café comigo, almoçar comigo, para discutir assuntos relacionados a Famalicão e ao desenvolvimento de Famalicão, eu estou disponível como famalicense para colaborar com quem for o próximo Presidente da Câmara. Já agora, que conselhos deixaria ao seu sucessor? Ainda não acabei a resposta. Depois disso, vou dedicar-me à minha empresa, às minhas empresas, vou ajudar os meus filhos, vou viajar porque gosto de viajar e, por outro lado, a empresa tem necessidade de se deslocar aqui, ali e acolá. Portanto, eu vou fazer algum trabalho desse e vou viver os dias que me restam de vida com a minha família. Portanto, empresa, família e disponível sempre para fazer parte de um grupo de pessoas que poderão opinar sobre o desenvolvimento de Famalicão, sobre Portanto, vai continuar ativo, não vai calçar os chinelos, certeza absoluta. Não vou calçar as pantufas, não vou ficar em casa, também não vou andar por aí. Quer dizer, vou andar por aí, mas não com o sentido que muitas vezes se põe de que eu vou querer mandar e vou querer não. Não tem nada a ver com isso. Já agora, então, que conselhos deixaria ao seu sucessor? Que analisasse o que foi feito em 12 anos. Que observasse a transformação que houve em tudo, como há bocado dizia, daquilo que aconteceu em Famalicão. Que não se esqueça nunca de 3 coisas. E essas 3 coisas resumem tudo. As crianças. Se nós não tivermos crianças saudáveis, bem preparadas, educadas, em que a cultura faz falta, o ensino de tudo faz falta, desde o ensino ambiental, as crianças têm que ser saudáveis de cima a baixo. Portanto, crianças, em tudo aquilo que lhes diz respeito, proteger essa área. Depois, vamos para a outra linha, os idosos, aqueles que deram o melhor da vida deles por Famalicão, ou por outra terra qualquer, porque há muita gente de Famalicão que trabalha no Porto, ou trabalha em Braga, ou trabalha em Guimarães. Essas pessoas, com o seu trabalho, com o seu esforço diário, produziram riqueza para o país, ou para o seu concelho, e pagaram os seus impostos no concelho, ajudando a que o concelho desenvolvesse como desenvolveu. Portanto, não se esquecer nunca dessa gente, porque velhos são os trapos, e considerem essas pessoas jovens, por isso lhes chamamos séniores, e que os proteja. E depois esteja atento, como eu estive, ao desenvolvimento do tecido empresarial, por forma a criar mais empresas para darem mais renda ao município, empresas essas que vão criar postos de trabalho, que vão dar felicidade às pessoas que vivem em Famalicão e que ponha em último lugar, dos últimos lugares, o seu interesse pessoal e o interesse pessoal de quem o acompanha no dia-a-dia nas lides partidárias. Paulo Cunha seria um presidente que seguiria esses conselhos, a seu entender? Seria um bom presidente de Câmara? Um bom candidato à coligação? É tolo se não ouvir esses conselhos, porque os presidentes de Câmara são eleitos por 4 anos e quando não seguem o caminho certo, de certeza que se perdem. E, passado que seja 4 anos, os famalicenses voltam à escolha. E eu considero o Paulo Cunha um jovem que sabe ouvir. Mas também conheço pessoas que sabiam ouvir e depois deixaram de saber ouvir. É preciso
é preciso também ver quem são os outros candidatos. Um pelo menos já conhecemos, do PS. Entre os dois, eu não tenho dúvidas. O Paulo Cunha será um excelente continuador do meu trabalho. Se os famalicenses não querem que o meu trabalho seja continuado, talvez o Paulo Cunha não seja o homem certo. Muito bem, agora já na fase final, também gostaria que me dissesse como é que vê a atual situação do país. Cristina, nós somos, o nosso hino nacional começa com Heróis do Mar. Nós somos uns heróis do mar no passado. Hoje somos uma sociedade única no mundo. Nós passamos por graves dificuldades. O país vive um drama extraordinariamente negativo e nós não somos iguais aos gregos. Temos os problemas dos gregos, mas vamos resolver os nossos problemas com inteligência, com sofrimento. E este é o caminho certo para resolver os problemas. Todos nós sabemos que não há varinhas mágicas para resolver o problema que o mundo atravessa. Não é o problema de Portugal, é o problema da Europa, é o problema do mundo. Os americanos têm esse mesmo problema. E o problema resolve-se com trabalho. Mas infelizmente também não há trabalho. O problema resolve-se com dinheiro. O mundo não tem dinheiro, estamos no euro e não podemos desvalorizar a moeda. E andamos à procura da luz no fundo do túnel e vamos encontrá-la. Mas é mais fácil encontrar a luz no fundo do túnel com estabilidade, sem grandes manifestações, sem violência. É muito mais fácil chegar lá indo da maneira que estamos a seguir, em que o povo... Acha que o Governo está a tomar as medidas corretas? Eu acho que o Governo, se explicasse melhor as medidas, seria um excelente Governo para o momento que vivemos. Os portugueses têm sabido reagir bem a estas adversidades? Os portugueses são uns santos. São uns santos. Nós... Há grupos organizados, aqui e acolá, que criam alguma confusão. Mas isso são minorias organizadas que nem sequer contribuem para a estabilidade do país. Portanto, mas também os portugueses não ligam muito a isso. Nós estamos, penso eu, no bom caminho, estamos com soluções extremamente garbosas para a população, mas nunca ninguém me ouviu dizer que eu, que praticamente não tenho ordenado, praticamente não tenho reforma, eu não sei se a Cristina sabe, com esta crise, eu fui impedido de receber a minha reforma. Eu só tenho ordenado da Câmara. Tenho rendimentos, vivo dos meus rendimentos, não vivo com o ordenado da Câmara. É necessário, é absolutamente necessário, quem ganha mais, ser mais sacrificado. Quem ganha menos, ser mais ajudado. Infelizmente, quem ganha mais é sacrificado, quem ganha menos não é ajudado porque o dinheiro não é elástico, não chega lá, não estica. Agora, com instabilidade, atendendo à situação que nós vivemos, era muito pior para os portugueses. E os portugueses são inteligentes. Sabem que a estabilidade é necessária, dão a estabilidade, sofrem em silêncio e lá vamos andando, cantando e rindo, porque somos um povo extraordinariamente generoso, somos um povo extraordinariamente inteligente e não nos deixamos enrolar por uma percentagem muito pequena de pessoas que queriam outra coisa que não nos levava a lado nenhum e os portugueses sabem disso. Deixe-lhe um minutinho se quiser deixar uma mensagem final. Deixar uma mensagem final aos famalicenses. Nós vamos ter, este ano, um ato eleitoral muito importante. Não me interessa muito o que vai acontecer nos outros concelhos. Interessa-me, sim, aquilo que vai acontecer em Famalicão. Não vamos ter, à frente dos destinos da Câmara, o atual Presidente da Câmara, arquiteto Armindo Costa. Vamos ter dois candidatos que poderão chegar lá, um candidato do Partido Socialista, um candidato do Partido da coligação, o que eu digo é o seguinte: é preciso manter o rumo. Nós
há 4 anos atrás, entendemos e usamos um slogan muito interessante: estamos no rumo certo. E a verdade é que, se dependesse dos famalicenses eu ser novamente candidato, eu era novamente candidato. Porque os famalicenses, na sua grande maioria, gostariam de ver o Conselho seguir em frente, sem atropelos, seguir o rumo do desenvolvimento que foi grande ao longo destes 12 anos. E, portanto, o apelo que eu faço é que ouçam os dois candidatos, vejam o que é que cada um dos candidatos oferece aos famalicenses, que se esqueçam da militância de cada um, porque nós, para o Parlamento, escolhemos de acordo com as nossas opções políticas. Para uma Câmara Municipal, devemos escolher o candidato que nos dê mais garantias de desenvolvimento, mais garantias de proteção aos mais favorecidos, são as crianças e os adultos, mais garantias de captação de investimentos no Conselho por forma a criar riqueza e dar bem-estar às pessoas, e que escolham bem. Escolham aquele que lhe der mais garantias de que Famalicão vai ir em frente no rumo que traçou há 12 anos atrás, porque esse será o candidato que vai merecer o meu voto e vai ser o candidato, e deve ser o candidato que deverá merecer o voto dos famalicenses. Obrigada, mais uma vez. Foi a entrevista com o arquiteto Armindo Costa, o presidente da Câmara Municipal de Famalicão, num balanço destes 12 anos de mandato, agora que ele se prepara para deixar a autarquia lá para finais de outubro.